Bom, vamos ver agora aqui memórias, tá bom, gente? Memórias também guardam bits, tá bom? Só que em grande quantidade, tá? No Logicin, a gente vai usar memórias do Logicin, tá bom? Ela oferece memórias RAM e ROM. Certo? RAM quer dizer Random Access Memory, tá? Que é essa memória que você pode ler e escrever. Uma memória ROM, ela vem fabricada já com conteúdo, você não pode alterar, é Read-Only Memory. Os fabricantes seremos nós aqui, entendeu? Então, você não precisa se preocupar de pedir para um fabricante. Quando você tem ROM que vem no seu computador, tem uma ROM do BIOS. Assim, você tem que, se mudar o negócio, você tem que comprar outra para colocar no seu computador. Então, a memória é o seguinte. Primeiro, você não lê bit por bit. Não, você lê um tanto de bits que é uma palavra da memória. Você tem uma memória de 8 bits, uma memória de 32 bits, uma de 64 bits. Bom, você lê ou escreve na memória. Bom, isso aí, então, é a largura de dados da memória. Você tem a capacidade da memória ou a largura de endereço. Se você tem n bits de endereço, você consegue endereçar 2 elevado a n palavras distintas. Na vida real, uma memória que tem n bits de endereço não tem necessariamente 2 elevado a n palavras, pode ter menos, mas não adianta. Mas menos pode ter. No Logicin, para simplificar a vida, é o seguinte: se você tem n bits de endereço, você tem 2 elevado a n palavras na sua memória. Esse aqui é um arranjo típico de uma memória. Está aqui a memória. Ele mostra aqui nessa telinha aqui, entendeu? Uma parte da memória, a parte em torno daquela que está sendo endereçada, da palavra que está sendo endereçada. Aqui é a entrada de endereço. Esse registrador aqui, ele não precisa existir não, gente, mas em muitos circuitos você usa isso aqui e sempre dá o mesmo nome, sabe? Memory Address Register, MAR. Tá? É um registrador onde você coloca o endereço da palavra onde você quer escrever ou de onde você quer ler, tá? Da memória. As memórias, elas ficam ligadas a barramentos. Aqui. Bom, então quando você quer tirar da memória e transferir para um registrador, quando você quer ler da memória, tá? Ela tem um controle de buffer interno aqui, você liga esse bit aqui. Bom, então esse bit, se ele estiver ligado, esse aqui não pode estar. Tá bom? Porque todos os dois tomam o barramento. Isso aqui serve para você limpar a memória. Para você escrever numa posição de memória, isso aqui funciona como clock de um flip-flop ou de um registrador. Quando isso aqui sobe, ele copia o que está na estrada D para a memória. Para a memória aonde, gente? Na posição cujo endereço está na entrada A. Eu clarear essa memória aqui. Se eu clico aqui, esvazia a memória inteira. Eu quero escrever 10 na posição 7 de memória. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu estou me referindo à posição 7, tá bom? Então, eu tenho que dar um jeito de colocar 7 aqui. Então, eu escrevi 7 aqui na entrada. Tá bom? Eu copio aqui, copiei o 7. Eu tomo posse do barramento, então tem 7 aqui no barramento todo. Bom, na hora que eu dou um clock aqui, eu copio o 7 para cá. Repara que a memória não se alterou, não, mas a visão da memória que aparece aqui se alterou, porque agora a posição 7 fica visível, em destaque aqui. Ok? Bom, então já estou no endereço certo. Então agora eu quero escrever 10 lá, não é? 10 é 1, 0, 1, 0. Tá bom? Copio aqui. O barramento já está tomado aqui, 0A, tá bom? Que é 10. Em hexadecimal. Então o barramento já tem 10. Bom, então agora eu dou um clock aqui, ó. Que veio 0A para cá, para a posição. Tá bom? Na subida desse clock aqui. Vamos escrever F na posição 8 de memória, pode ser? Então a gente tem que começar assim. Você tem que primeiro acertar o endereço. Tá bom? Então o endereço 8 aqui, tá? Subi aqui. Passei para 8. Tem 8 aqui no barramento, tá bom? Eu passo isso aqui de 0 para 1, tem 8 aqui. Ok? Então pronto, já está aqui. Então agora eu vou escrever 15, né? Eu passo aqui de 0 para 1, tá? Já copiou aqui. Aqui então eu já tenho 15 no barramento. E eu dou um clock aqui. Agora vamos pegar o conteúdo, vamos ler da memória agora. Pegar o conteúdo da posição 7 de memória, tá? Aqui, gente, aqui é 4, 5, 6, 7. Tá bom? Vou pegar o conteúdo da posição 7 de memória e vou transferir para o registrador Alt.
Tá? Como é que eu faço isso? Eu primeiro tenho que colocar 7 lá no endereço. Passei 7 para cá, eu já tenho 7 no barramento. Eu copio o barramento no mar. Copiei o barramento aqui no mar, tá bom? Agora, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que tomar o barramento pela memória. Repare, se eu fizer um aqui, ó, eu estou em conflito com esse controle de buffer aqui. Eu estaria colocando 2 saídas no mesmo barramento. Tá? Então isso aqui, o que eu deveria ter feito antes, tá bom? Era passar isso aqui para 0. Tá? Então aqui, ó, agora eu já tenho 10 no barramento. Então eu copio aqui, ó. Então, assim, com esses sinais aqui, igual uma marionete, você vai brincando, vai arredando as coisas um para cá, outro para lá, você vai acertando as suas transferências de dados. Bom, então agora, gente, nós vamos aprender o que é um acumulador. Bom, gente, um acumulador, ele é um registrador, igual os outros, só que você coloca ele junto com uma unidade aritmética, fazendo um arranjo que captura, gente, que é a essência da computação, é o loop. Sabe? É com um acumulador que você consegue somar 1 milhão de números. Sabe? Você soma 1, soma 2, soma 3, soma 4. Isso é só ele é feito da seguinte forma: a sua entrada é alimentada pela saída, do circuito aritmético, a saída dele é outra entrada do circuito aritmético. Está aqui o acumulador. Vamos somar, gente. 3 mais 2, tá bom? Processo de conta tá, né, gente? Pera, deixa eu primeiro apagar aqui, tá bom? 3 mais 2. O que eu faço aqui, gente? Eu vou colocar esse 3 aqui no barramento. Se eu colocar agora aqui, curto-circuito, tá bom? Que eu tinha esquecido de apagar aquele outro ali, tá? Então, eu deveria ter feito isso antes, tá bom? Então agora eu já tenho 3 aqui no barramento. Na unidade aritmética aqui, gente, aqui é o barramento, tenho 3. Aqui, ó, é a saída do acumulador, tem 0. Portanto, como ela está fazendo uma soma, a unidade aritmética minha que só faz soma, eu tenho 3 aqui. Bom, quando eu passo isso aqui de 0 para 1, eu coloco aqui. Já estou com 3 aqui no meu acumulador. Agora eu quero somar 3 e o que mesmo? 3 mais 2, né, gente? 3 mais 2 é uma conta boa de fazer. Aqui fica em 1 aqui, tá bom? Então agora eu tenho 2 aqui. Aqui, então, eu tenho 2. Aqui eu tenho 3, que é o valor que a gente tinha colocado antes no acumulador. Isso aqui faz uma soma, não faz? Igual o nosso somador, aquele que nós fizemos aqui na sala, tá bom? Então aqui tem 5, que é a soma das 2 entradas. Portanto, se eu der um clock aqui, vem um 5 para cá. Vamos somar 4 agora ainda, gente, para complicar, parecer que é complicado aqui, ó. Somar 4, já tem 4 aqui, tá bom? Você pega 4 aqui, ó, no somador. Aqui você tem 5, o valor anterior do acumulador. Na outra entrada você tem 4, que é o valor que a gente colocou no barramento. Portanto, aqui a gente tem 9, que é a soma. Isso aqui é um circuito combinatório. Bom, somei aqui, está aqui o 9. Pegar o resultado do acumulador e colocar no registrador out. Como é que a gente faz, gente? Tomamos o barramento com a saída, ligamos a saída do acumulador ao barramento, tá bom? Então no barramento já tem 9. Passa isso aqui de 0 para 1 para ele copiar o barramento, o 9 chegou lá. Eu já vou adiantando uma coisa. Se a gente tivesse paciência, a gente conseguiria, e se vivesse o tempo suficiente, é somar 1 milhão de números desse jeito. Tá bom? Ou seja, esse circuito aqui, gente, ele soma 1 milhão de números. Tá? Pensa em fazer essa mesma coisa com circuito combinatório. Não dá, não tem a menor chance. A gente precisa dar um jeito de ter um apertador de botões automático. Tá? Que é o que a gente vai aprender quando a gente aprender processadores na próxima aula.